O sentar é um grande marco do desenvolvimento, mas na maioria das vezes o bebê ele vai conseguir ficar sentado sozinho, mas ele ainda não vai saber se colocar sentado sozinho. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como esse movimento do bebê se colocar sentado sozinho acontece e o que você pode fazer para ajudar seu bebê a alcançar esse grande marco. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desenped, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira coisa que eu preciso te explicar é como o bebê consegue se colocar sentado sozinho. É muito comum, é muito normal que o bebê ele consiga primeiro ficar sentado sozinho para só depois ele aprender a se colocar sentado sozinho. E esse movimento do se colocar sentado sozinho inicialmente vai acontecer dessa forma. O bebê aqui de barriguinha para cima ele vai conseguir rolar totalmente para o bruços. Aqui de bruços ele vai se erguer na esfinge, ou seja, ficar com apoio aqui nas mãozinhas com os braços esticados. Depois ele vai dobrando suas perninhas e vai conseguindo ficar aqui nessa postura do quatro apoios. A partir do quatro apoios, o bebê vai jogando o bumbum mais aqui para o lado e senta de lado até que ele se ergue e consegue sentar totalmente retinho como a gente espera. Então, como esse é um movimento mais complexo que depende de diversos outros movimentos, é normal que o bebê aprenda esse movimento depois dele já conseguir ficar sentado sozinho. E conforme o bebê vai treinando esse movimento dessa forma, ele vai ficando cada vez mais rápido até que ele consegue juntar todos esses movimentos e o que acontece é que o bebê, aqui mesmo de lado, ele já vai se erguendo para ficar sentado. Ele não precisa fazer todo esse movimento de vir para a esfinge, para o quatro apoios, para se colocar sentado. Mas isso vai acontecer conforme o bebê for evoluindo e for treinando esses movimentos. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda dúvida que você pode ter, a segunda questão que você pode estar se perguntando é até quando é esperado que o bebê consiga se colocar sentado sozinho. Então, como eu falei que esse é um movimento complexo, ele vai acontecer depois do bebê conseguir ficar aqui sentado sozinho. Então, enquanto o bebê conseguir ficar aqui sentado sozinho, é um movimento que a gente espera que aconteça na fase dos 6 até os 8 meses, esse movimento do bebê se colocar sentado é esperado que aconteça do 7º mês até o finalzinho do 9º mês. E essa janela de tempo vai depender de como o bebê está se desenvolvendo, ou seja, das oportunidades que ele tem para explorar seus movimentos. Se o bebê está passando por todas as fases, se ele explora bem o bruços, ele vai evoluindo nesses movimentos e vai conseguir fazer esse marco do se colocar sentado dentro desse tempo esperado, ou com 7 meses, ou com 8, ou com 9 meses. Mas para isso é importante que o bebê passe por todas as fases. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desenped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. Então agora que você já sabe como acontece o movimento e até quando é esperado, eu vou te mostrar como você pode ajudar seu bebê a alcançar esse marco. E é muito simples. Agora que você já sabe, né, como acontece, você precisa estimular cada um desses movimentos. Então o bebê ele precisa conseguir rolar. Se o seu bebê ainda não rola, vai ser importante você estimular esse movimento, colocando os brinquedos mais lateralmente, trazendo mais para trás para que o bebê faça esse movimento do rolar. Depois que o bebê consegue aqui vir para o bruço sozinho, a gente vai estimular o bebê a erguer cada vez mais essa parte aqui do peito e das costas. E para isso a gente precisa colocar os brinquedos mais elevados para o bebê ir esticando e fazendo a esfinge e depois ir vindo para o quatro apoios. Se seu bebê já estica na esfinge, mas ainda não está vindo para o quatro apoios, você pode começar também a fazer brincadeiras com ele ajoelhado para que ele vá recebendo esse peso do corpo aqui nos seus joelhinhos e consiga evoluir para essa postura do quatro apoios. A partir do quatro apoios, se o seu bebê aqui já está nessa fase do quatro apoios, você pode ajudar o seu bebê trazendo o bumbum dele em direção ao chão. Muitas vezes o bebê chega aqui nessa fase do quatro apoios e não sabe mais o que fazer para se colocar sentado. Então a gente dá ajuda inicial trazendo o bumbum do bebê em direção ao chão e aí o bebê vai se consertando e vai conseguindo se colocar sentado. E para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados através desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. Então agora eu vou te falar mais um pouquinho o que pode dificultar o bebê de alcançar esse marco do se colocar sentado. São 3 casos que costumam atrapalhar o bebê de aprender esse movimento do se colocar sentado. O primeiro caso é do bebê que não consegue explorar o bruços, não gosta de ficar de bruços. Então normalmente esses bebês eles vão ter dificuldade para evoluir e aprender a se colocar sentado.
O segundo caso é do bebê que foi colocado sentado antes do tempo, ou porque ele não gostava de ficar de bruços, ou porque a família estava com pressa de que o bebê aprendesse a sentar logo e não incentivou os movimentos de bruços antes de colocar o bebê sentado. Então, quando a gente coloca o bebê sentado, muitas vezes o bebê perde o interesse em explorar o bruços e aí a gente precisa fazer um trabalho mais direcionado para ajudar o bebê a explorar esses movimentos de bruços. E o terceiro caso é do bebê que tem mais interesse em ficar sentado. E normalmente esse bebê que tem mais interesse em ficar sentado é porque foi colocado sentado antes do tempo e ele não sabe explorar os outros movimentos além desse de ficar sentado. Então, se o seu bebê, por um acaso, tem alguma dificuldade em explorar o bruços, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu explico mais especificamente como ajudar os bebês nesses casos. E a quinta dica que eu preciso falar com você é que se o seu caso for de um bebê que está com dificuldade em fazer esse movimento de se colocar sentado, você vai precisar fazer um treino mais direcionado para ajudar seu bebê. E o primeiro passo é identificar o que está dificultando o bebê de aprender esse movimento do se colocar sentado. Então, o seu bebê ele tem dificuldade de rolar, ou ele ainda não consegue fazer a esfinge, ou ele ainda não consegue fazer o quatro apoios, você vai identificar quais são esses movimentos que seu bebê ainda não consegue fazer. E a partir disso, você vai fazer estímulos mais direcionados para esses movimentos. Então, se for o caso do rolar, estimula mais esse movimento do rolar. A esfinge é a mesma coisa, o quatro apoios é uma evolução da esfinge. Então, se o bebê tem dificuldade na esfinge, ele provavelmente vai ter também no quatro apoios. Então, a partir desses estímulos mais direcionados, o bebê vai conseguindo evoluir nesses movimentos até que ele consegue se colocar sentado sozinho. Mas para isso, a gente vai precisar fazer um estímulo um pouco mais intenso, porque foi um bebê que provavelmente pulou algumas etapas do desenvolvimento e por isso que ele está com essa dificuldade. Então, se esse é o caso do seu bebê, se o seu bebê foi colocado sentado antes do tempo e se ele só quer ficar sentado, assista também esse vídeo onde eu explico melhor o que você pode fazer para ajudar o bebê que só quer ficar sentado.